que eu criei essa jornada do contribuinte legal que está na sua segunda edição? Tá? Por que eu criei a jornada do contribuinte legal? Relacionei aqui alguns motivos que me motivaram a apresentar para vocês a jornada do contribuinte legal. Primeiro aspecto, a apresentação de um nicho específico do direito tributário, que é a gestão do passivo fiscal. A gestão do passivo fiscal é um nicho do direito tributário que envolve a dedicação do profissional a buscar soluções de administração do passivo fiscal das empresas, dos contribuintes de um modo geral. Então, a gestão do passivo fiscal é um nicho do direito tributário que eu me empenhei em trabalhar nos últimos anos, eu digo aí, nos últimos muitos anos, e que me trouxeram uma experiência bastante significativa, uma experiência muito bacana e também um retorno econômico muito significativo, atuando quase que exclusivamente na área de administração do passivo fiscal. Tá? Então, uma das razões que eu criei essa jornada do contribuinte legal é para poder expor para vocês toda essa experiência que eu tive, toda não, né? Mas pelo menos uma boa parte dessa experiência que eu tive, uma boa parte dessa experiência que eu ainda tenho com a administração do passivo fiscal. Então, é importante que vocês saibam que esse nicho do direito tributário é um nicho específico, é um nicho meio que exclusivo, porque merece uma dedicação muito grande daquele profissional que busca se dedicar à sua especialização. Então, quem faz a administração do passivo fiscal da empresa pode ser um advogado, pode ser um contador, pode ser um administrador de empresas, mas, enfim, aquele profissional que trabalha na gestão do passivo fiscal deve sempre procurar as melhores soluções que existem para aquele contribuinte devedor da fazenda. Então, muitas vezes, aquele contribuinte fica aguardando a abertura de um programa de parcelamento, a abertura de um refis, a abertura de uma transação tributária para poder negociar a sua dívida, né? Mas será que só existe essas formas de negociação do passivo fiscal? Será que não existem outras estratégias, por assim dizer, alternativas que podem trazer um benefício maior para aquele contribuinte que está em dívida com a fazenda? Então, o trabalho do gestor, o trabalho daquele profissional engajado em resolver a situação fiscal do seu cliente envolve uma série de estratégias, uma dedicação muito especial, uma dedicação bastante dinâmica em busca de soluções que envolve a legislação, envolve jurisprudência, envolve também a criação de elementos que possam trazer de forma proativa a redução do crédito tributário que está inscrito em dívida ativa daquele seu cliente, né? Então, assim, será que só as transações, será que só os parcelamentos é que são soluções para a resolução do passivo fiscal, para que aquele contribuinte possa resolver o seu problema de dívida com a fazenda, né? Então, o trabalho que a gente executa como gestores do passivo fiscal é muito mais do que simplesmente apresentar para o cliente as modalidades de transação, as modalidades de parcelamento que existem. A gente vai muito mais além, né? Principalmente aquele advogado que já tem alguma experiência com o direito tributário, ou aquele advogado, o mesmo que esteja iniciando a sua carreira, tem condições de, através de iniciar os seus trabalhos apresentando para o seu cliente as potenciais soluções de gestão do passivo fiscal, conquistar esse cliente, trazer esse cliente para dentro do seu escritório para, em médio prazo, apresentar para ele soluções proativas que vão trazer a possibilidade de reduzir esse crédito tributário ou até mesmo recuperar crédito tributário a partir do momento em que ele volte a pagar tributos, né? Porque vocês já devem ter ouvido falar nas inúmeras teses de direito tributário que vêm sendo discutidas nos tribunais e que muitas vezes são causa ganha para o contribuinte e que permitem que aquele contribuinte recupere crédito junto à Fazenda Pública.
É evidente que, para recuperar crédito, aquele contribuinte tem que ter pago o tributo para a Fazenda. Então, se ele não pagou, se ele deve para a Fazenda, de outra forma, ele não tem o que recuperar, mas ele pode reduzir a sua carga tributária através de procedimentos, através da atuação daqueles profissionais que estão engajados em buscar uma solução de redução da carga tributária. Então, é isso que eu quero apresentar aqui para vocês, que existe a possibilidade, é mais um nicho para quem tem interesse em trabalhar no direito tributário, para quem já é um advogado tributarista, para quem atua no setor contábil, também tem condições, terá condições de avaliar quais são as possíveis teses, quais são as potenciais teses aplicáveis naqueles casos que o contribuinte precisa fazer a gestão do seu passivo e que necessita que aquele passivo seja reduzido, porque as transações, os parcelamentos, de fato, reduzem juros, multas, encargos legais, mas nas transações não existe nenhum tipo de possibilidade do contribuinte reduzir a sua carga fiscal, o seu crédito tributário, por conta de eventuais tributos que foram lançados indevidamente. Então, um exemplo aí muito marcante atualmente, que estão chamando de tese do século, é a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, as empresas que recolheram PIS e COFINS e calcularam PIS e COFINS sobre ICMS têm a possibilidade de recuperar uma parte desse imposto que foi pago. E se a empresa não pagou, ela não tem nada para recuperar, mas ela pode reduzir o seu débito fiscal a partir de uma análise feita na contabilidade para que se exclua da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS. A gente vai falar sobre isso, em especial, no terceiro dia dos nossos encontros. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre essa questão que envolve estas teses que são aplicáveis para aqueles contribuintes que necessitam, que querem reduzir o seu passivo fiscal e que você, profissional, vai ter condições de aplicar para esses contribuintes. Então, continua acompanhando as aulas até a quarta-feira, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar, tá? Então, o primeiro motivo de eu ter criado a Jornada do Contribuinte Legal foi exatamente o de apresentar para vocês um nicho específico do direito tributário, que é o da gestão do passivo fiscal. Segundo motivo, compartilhamento das estratégias que vêm sendo aplicadas em benefício dos clientes, contribuintes, devedores da Fazenda. Então, nestas aulas, eu também quero apresentar para vocês quais são as estratégias que eu venho utilizando nos últimos anos e que são aplicáveis a todo e qualquer contribuinte devedor da Fazenda, desde que, evidentemente, eles se enquadrem em cada uma dessas estratégias, né? Então, existem diversas espécies tributárias, existem diversos tipos de contribuintes e, dentre esses contribuintes e dentre essas teses tributárias, existem diversas que são aplicáveis e que trazem a possibilidade daquele contribuinte reduzir a sua dívida fiscal a partir do momento em que colocam algumas dessas discussões no ambiente administrativo ou mesmo no judicial, né? Então, algumas dessas discussões já foram levadas aos tribunais, elas já foram resolvidas, os contribuintes já têm ganho de causa em relação a algumas dessas teses, já são teses com resultados que já estão simulados e podem e devem ser aplicados na gestão do passivo fiscal, objetivando o quê? Reduzir a carga tributária que está inscrito em dívida ativa. Ou mesmo aquela carga tributária que ainda está em cobrança administrativa junto à Receita Federal, né? A gente não precisa esperar que a dívida vá para a dívida ativa, que ela seja objeto de execução, para colocar uma discussão junto à Fazenda. Então, basta que sejam identificados os elementos que favorecem ao contribuinte a discussão daquele crédito tributário para que nós, como advogados, possamos apresentar uma contestação junto à Receita Federal, junto à Fazenda, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou dos estados, dependendo da espécie tributária, do crédito tributário, e também junto ao Poder Judiciário. E também os demais profissionais que cuidam da gestão do passivo fiscal das empresas também, a partir do momento em que existe a possibilidade de fazer uma parceria, né, de criar uma comunidade que esteja engajada
na administração do passivo fiscal, trabalhar em conjunto e trazer essa solução para os seus clientes. E a terceira razão de eu ter criado a Jornada do Contribuinte Legal é exatamente essa que eu já adiantei, que é a criação de uma comunidade de especialistas em gestão do passivo fiscal, formando um grupo para o compartilhamento de experiências, informações, jurisprudência e a criação de parcerias, né? Então, a partir do momento em que as pessoas começarem a participar da Jornada do Contribuinte Legal, se inscreverem no YouTube, no Instagram e passarem a me acompanhar, a gente vai ter a oportunidade de criar uma comunidade de especialistas nessa área de gestão do passivo fiscal. Criar um time pelo Brasil inteiro, de modo que essas pessoas que estejam engajadas no estudo da gestão do passivo fiscal possam trocar informações, possam trocar experiências, né? Possam criar uma comunidade integrada em que, muitas vezes, pode indicar clientes, pode trabalhar em conjunto, né? De modo que as pessoas fiquem conectadas e possam trabalhar, desenvolver, inclusive, novos projetos, novas estratégias voltadas à administração do passivo fiscal. Então, esse trabalho que eu estou realizando tem exatamente esse intuito de trazer, de criar uma comunidade em que participem profissionais de todas as áreas, sejam profissionais do direito, sejam profissionais da contabilidade, sejam profissionais de outras áreas, ou até mesmo os empresários, né, que se unam de modo a estudar, a avaliar, a criar estratégias em conjunto em busca de soluções muito vantajosas, né? E eu digo isso para vocês por conta da experiência que eu tive, da experiência que eu tenho, né? Outro fator também nessa questão de criação de comunidade, eu tenho tido uma experiência muito bacana com vários colegas de várias áreas do direito, inclusive do próprio direito tributário, que me consultam, que buscam informações junto comigo, criam parcerias para atender os seus clientes nessa área de gestão do passivo fiscal. Então, vejam que essa área de direito tributário ela é extremamente especializada, mas ela pode trazer resultados amplos, porque o profissional que vai cuidar da gestão do passivo tributário não vai ficar só fazendo a gestão do passivo tributário, passivo fiscal. Vai procurar outras soluções para os seus clientes e certamente trazer vantagens extremamente econômicas, vantagens significativas para aquele cliente que ele conquistou apresentando somente a gestão do passivo fiscal para ele. Então, ele terá oportunidades amplas de trabalho no direito tributário, por isso que eu insisto, para aquele profissional também que está começando, ou para aquele profissional que ainda não está atuando profundamente em determinadas áreas do direito, ou quer trabalhar com o direito tributário, a área da gestão do passivo fiscal é uma excelente porta de entrada, tá? É uma excelente porta de entrada e a gente vai falar sobre isso na quarta-feira, tá bom? E por que também eu criei a Jornada do Contribuinte Legal? Para demonstrar as expectativas de resultados econômicos extremamente vantajosos, tanto para o cliente, que é o contribuinte devedor, quanto para você, que é o profissional que faz a gestão daquele passivo, tá? Então, com base na experiência, com base no que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, eu posso afirmar categoricamente com vocês que esse trabalho de gestão do passivo fiscal traz excelentes resultados para o cliente, traz excelentes resultados para o profissional dedicado a esse trabalho. Basta que ele seja especialista nesse assunto, basta que ele estude, basta que ele aprimore os seus conhecimentos e, novamente, afirmando o que aconteceu comigo, crie uma comunidade de profissionais, crie uma comunidade de especialistas e de pessoas que estejam engajadas nesse trabalho e que venham procurar você para liderar uma estratégia, para buscar uma estratégia eficiente para aquele cliente. Então, esse é mais um motivo que me moveu a criar a Jornada do Contribuinte Legal. E dentre outros, né? Se eu for ficar falando sobre isso aqui, a gente vai
não termina essa aula hoje. É muita coisa que motivou a criar a jornada do contribuinte legal e, dentre elas, estão essas 4 que eu relacionei aqui.